pela boa coincidência, hoje, quarta, a primeira sessão da Câmara, vereador Ronivaldo Maia, líder do PT. Eu só posso dizer que falarei para muitos que acompanham a política, que nesta semana, mais precisamente na sexta-feira, estará em terras alencarinas ou patativenses, porque nosso estado se orgulha de ter nomes como Zé de Alencar, como Patativa. Nas nossas terras estará outro grande brasileiro, pernambucano, 2 vezes presidente da República, estará aqui com a gente, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente Lula, que virá para uma agenda, é o 4º estado, né? Já passou por Pernambuco, por Piauí, está fazendo uma agenda hoje, amanhã, por outro estado, e sexta-feira estará aqui em Fortaleza, chegando no nosso aeroporto, terá uma primeira agenda à tarde, justamente com os movimentos sociais, com a cultura, será organizado esse momento. No sábado, numa agenda com a presença do governador Camilo e dos parlamentares e dos dirigentes do PT, a gente fará um outro importante momento e, com certeza, haverá um encontro, a última agenda é dia 22, na segunda-feira, com os parlamentares. Outro momento, eu não tenho dúvida, só para ficar muito claro, que essa visita do nosso presidente Lula ao Nordeste é muito significativa. Eu vejo a esperança quando a gente fala e divulga. Eu vejo muitos que procuram, os que são, no meu caso, parlamentares e do PT, que dizem, olha, como é que eu faria para acompanhar, para participar? Como quem diz assim, vereador, deixa eu ir com você. E isso é a prova do carinho, do amor e da esperança que traz novamente a imagem a partir do Lula, de tudo que ele representa para nós. Eu costumo dizer que até março, a esquerda, agora, no geral, estava inclusive meio anulada no cenário da política. Mas bastou a restituição dos direitos políticos de Lula, em março, para que, novamente, nós não apenas voltemos à cena, mais importante que isso, movidos pela esperança do Brasil se reencontrar com a sua vocação de ser grande, de caminhar para frente, de é um país que tem um dos povos mais brilhantes, trabalhador, alegres do mundo, que é o povo brasileiro, e que merecerá, eu não tenho dúvida, ter uma alternativa novamente para 2022. O ex-presidente Lula, na verdade, e aí, para mim, é simbólico essa fala, né? Porque quando o PT estava no governo federal, o povo do Ceará, assim como todo o Nordeste, sentia a vida melhorar. O Estado viu alguns projetos como a CSP aqui no litoral cearense sair do papel e se materializar ali no PECEM. A gente viu o Cinturão das Águas, projeto importante que é irmão, é conjugado ao projeto de transposição do São Francisco, que já estava em curso, jamais sairia num governo como o atual. Na verdade, nós temos isso porque o presidente Lula teve coragem de tirar do papel projetos como esse. Na verdade, o cearense presenciou ainda a construção de 2 novas universidades aqui. A gente lembra da Unilab, desse projeto maravilhoso que foi implantado aqui em Redenção. A gente sabe da Universidade Federal no Cariri, ali em Juazeiro, também no governo do Lula. Portanto, gente, o que é que eu vou, e nessa minha fala de 10 minutos, quero continuar lembrando que se a gente for lembrar, além do governo de Lula, junto com o governo de Dilma, o Ceará passou a ter 32 unidades de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem um deles, inclusive, na cidade do Crato, né? Eu queria lembrar das ações, muitas,
no governo de Lula, desde o microcrédito orientado, o seguro-safra ao trabalhador, Programa Nacional de Agricultura Familiar. Essa semana a gente viu em Pernambuco a fala do Lula sobre agricultura familiar. O Brasil não pode apenas viver na lógica do agronegócio, né, que muitas vezes, pasme, atualmente o Brasil tem números fantásticos do agronegócio, mas o seu povo vive a realidade da insegurança alimentar. Muitos brasileiros acordam sem saber como vai fazer. É por essa razão que, na simbologia do Lula, de tudo que ele traz, é o sentimento de que a vida pode melhorar num governo como o de Lula. E não num desgoverno de alguém que não está à altura do cargo, porque tem sido assim com o atual governo federal. Um governo que vala demais e trabalha de menos. Um governo que cria falsas polêmicas, enquanto isso o povo é quem mais sofre. Continuando a minha fala sobre justamente o que representou Lula para nós do Ceará, na capital, então, a gente lembra que foram mais de 190 mil famílias atendidas no Bolsa Família. Os governos do PT, 42 mil idosos e 32 mil pessoas com deficiência eram beneficiadas pelo BPC. E tudo isso a gente está vendo se perder. Se perder a partir de um governo, foi assim com Temer e continua com Bolsonaro, que é a mesma lógica. Quando lá estão, não tem como prioridade as questões mais urgentes para o povo brasileiro. Eu fico me lembrando que na educação, até 2016, aqui na capital cearense, nós vimos beneficiados mais de 27 mil alunos no ProUni, 74 mil alunos beneficiados no FIES, 3.200 bolsas concedidas pelo Ciências Sem Fronteira. Esses números, além de me deixar muito orgulhoso, porque como líder do PT hoje na casa, ao divulgar essa vinda de Lula pelo Nordeste, é na certeza, vereador Estélio Frota, que nós queremos para esse país sempre o melhor. E não temos dúvida nenhuma que o presidente Lula está devidamente habilitado pela sua capacidade, pelo grande estadista, e ninguém tem dúvida que a perseguição que se colocou sobre o Lula era, sim, uma perseguição política. Alguém vai mesmo querer se convencer que esse presidente, que administrou um Estado que, na sua natureza, pela complexidade, é bastante complicado. Os problemas que a corrupção atravessou, esse Estado vive de há muito tempo. Eu me orgulho muito de lembrar que foi no governo de Lula, de maneira republicana, e não foi favor, que as instituições foram empoderadas. Foi lá que a Polícia Federal foi, de fato, aparelhada por Lula, que o Ministério Público teve autonomia, que, aliás, a gente vê hoje as instituições abaladas sob o risco do temor de posturas autoritárias. Quem diria que justamente Lula seria, por conta, eu costumo dizer num ditado, que queriam fazer um giro e fizeram um giral, porque o que o Brasil se tornou foi isso. A memória que me invade hoje é de que com Lula, em 2022, a gente lembra da vida do povo melhorando. Isso é que de fato importa. O resto, eu costumo dizer que é narrativa. Narrativa disso e daquilo. No entanto, para concluir minha fala, senhor presidente, agradecendo, a gente não tem dúvida que justamente nesses 3 dias que receberemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso querido Lula, será um momento de muito, não apenas debate, mas da gente pensar um projeto que recoloque o Brasil no rumo certo. Um projeto que tenha desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Um projeto que possa ver que só se adianta governar um país desse tamanho, continental, para valorizar a maioria do seu povo. Um projeto que não seja dos interesses dos financistas, que se locupletam entre si, que é o que Bolsonaro faz hoje, distraindo muitos brasileiros com as suas falsas polêmicas, com os seus motes, e, enquanto isso, Paulo Guedes entregando as nossas riquezas, implementando a privatização, surrupiando
o nosso patrimônio. A certeza de que a principal riqueza deste país, além das reservas naturais, é o seu povo. E é no governo de Lula, em 2022, porque a gente tem certeza que nós vamos caminhar para frente, que a gente conseguirá, eu não tenho dúvida, materializar a vocação desse país, de ser grande e de ter um presidente voltado aos interesses do seu povo. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras.